Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube, Spotify e na página de vídeo do Folha Vitória. Como vocês sabem, como sempre aconteceu, vem ao programa poetas, editores, escritores, contistas, romancistas, professores de literatura, leitores, bibliotecários, ou seja, pessoas ligadas à literatura sempre. E, de preferência, pessoas ligadas à literatura feita no Espírito Santo. Hoje eu vou bater um papo com uma poeta que eu conheci há muito tempo, que provavelmente já tinha o pendor pela poesia, mas não havia publicado. Eu a conheci em 2008, quando ela foi minha aluna, e hoje ela é uma publicitária de sucesso e é, evidentemente, uma ótima poeta. Por isso que ela está aqui. Mas antes eu queria só trazer a vocês um dado importante. A ideia de ser mulher já foi abordado aqui com figuras como Bernadette Lira, Lilian Menengutti, Sueli Bispo, e outras figuras que abrilhantaram o Vitrine Literária. Hoje eu vou trazer uma poeta que escreveu um livro que fala basicamente sobre isso. A ideia de ser mulher, o universo feminino, um livro muitíssimo interessante que você que está me vendo consegue ver. Está aqui, Carne Viva. Você que está me ouvindo vai saber que o livro se chama Carne Viva e a autora está aqui do meu lado, é a Lívia Corbellari, uma poeta excelente e já pronta. Ah, Grijó, mas acontece que ela só tem um livro. Sim, ela tem um livro, mas o livro dela fez com que ela se apresentasse como uma poeta pronta. Lívia, muito obrigado por você estar aqui. Agradeço demais sua presença. Aliás, foi difícil a gente... Quando você podia, eu não podia e vice-versa. Lívia, vamos começar com uma provocação para você. Algumas mulheres que estiveram aqui, algumas poetas ou contistas, nós conversamos sobre uma literatura que tem como base o universo feminino. Eu li Carne Viva e Carne Viva é um livro escrito por uma mulher. E com um dado interessante, há passagens em que você diretamente fala sobre o que é ser mulher. Existe uma literatura que seja feminina? Já vamos começar então com a provocação. Fica à vontade. Mesmo. Mas queria começar agradecendo primeiro pelo convite e também pelas suas palavras, acho que eu ainda estou me construindo ainda como poeta, escritora desse universo da literatura, mas muito obrigada pelo convite, pelas palavras de apresentação. E eu acredito que não. Eu acho que a literatura, a não ser que você esteja falando da literatura feminina, da literatura escrita por mulheres como um gênero, eu acho que não. Não acho que é um gênero, um rótulo, algo que coloque todas as mulheres numa caixinha, como se tivessem marcas ali, que você pudesse, igual quando você, de gêneros literários, o conto tem são os seus detalhes, a poesia, os poemas, o romance. Eu acho que não. Eu acho que a literatura é literatura para todos. Mas eu acho que hoje é importante a gente fazer essas marcações. Assim como a literatura escrita por pessoas negras, que alguns chamam de literatura negra, ou literatura LGBT, ou literatura trans, agora com as pessoas trans também. Eu acho que é importante talvez a gente fazer esses rótulos, essas marcações hoje, apesar deles me incomodarem, porque muita gente se confunde com um gênero ou como caixinhas, que vão colocando as pessoas. Mas é importante para as pessoas conhecerem, essas são as mulheres que estão escrevendo, essas são essas mulheres que estão agora escrevendo na contemporaneidade, sejam mulheres cis, mulheres trans, da questão LGBT, mulheres negras, todas elas têm a sua voz hoje. Hoje a gente é publicada, é lida, ainda temos uma grande jornada a seguir pela igualdade, isso em todas as artes, eu acredito. Mas esse é o que eu penso, nesse momento atual. Eu concordo em parte com você, mas quando eu li seus textos pela primeira vez, há 5 anos, quando você lançou, me chamou a atenção o fato de você utilizar referenciais da mulher. Por exemplo, eu quero que as pessoas ouçam, e você também, há um texto seu que eu acho excelente,
talvez um dos meus preferidos, em que você diz o seguinte: ouvi dizer que um útero é do tamanho de um punho. Perigoso. E como tudo que é perigoso, tentaram governar. Isso não é uma fala masculina, tá? Claro. Mas a mulher é sagrada. E como tudo que é sagrado, tentaram matar. Mas semente é forte e persiste erva daninha. E me encho de hematomas só com os olhares. Me parece um poema de mulher. Claro. Um poema com referencial feminino. Claro, claro. Eu concordo com você. Não há uma literatura... É um rótulo muito resumitivo, literatura feminina. Mas, por você ser mulher, você só saberia se expressar dessa maneira? Não, claro. Eu acredito que todo mundo fala de algum lugar. Você, enquanto homem, vai usar referenciais de homem na sua literatura também. Então, mas a gente não discute uma literatura masculina, né? Como se ela fosse universal, como se os homens falassem para todo mundo. Mas eles não, eles falam também de um lugar deles, da vivência deles, de questões deles, de fantasias deles, de questões específicas masculinas, assim como nós falamos de questões específicas femininas, né? Cada um fala do seu lugar. Eu, do meu lugar, enquanto uma mulher, das vivências que eu tive, de onde eu vim, de um lugar geográfico mesmo, aqui do Espírito Santo. Não poderia falar como uma outra mulher de outros estados, de outros países, né? Então, tudo isso está marcado na minha literatura, não só como mulher, mas como capixaba, jornalista, trabalhando com rede social hoje, tudo isso está marcado de alguma forma. Ou o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, né, também me atravessa de alguma forma. Tudo isso está marcado do lugar de onde eu falo. Mas eu acho que é isso, entendeu? Os homens também, só que eu acho que como eu mesma, desde pequena, a gente já começa a ler os homens desde pequena na escola, são os primeiros clássicos que a gente lê. Acho que a gente já aprendeu a traduzir melhor os homens, e os homens, ou todas as pessoas que gostam de ler, ainda estão aprendendo a traduzir as mulheres, e aí às vezes colocam um pouco nesse lugar, como que só as mulheres fossem entender, como se meu livro fosse um livro destinado apenas a leitoras. E eu acredito não, ele é destinado a todos, acho que principalmente para os homens, acho que ele talvez bata algumas coisas mais fortes nos homens. Eu conversei com a Sueli Bispo, foi, salvo engano, há 2 anos e meio, mais ou menos, logo que a gente começou. A Sueli é uma poeta extraordinária, né? E o que eu questionei a Sueli foi o seguinte: é possível um branco fazer uma literatura como um preto? Ela disse que não, né? Porque é complicado você tentar expressar-se como uma coisa que você não é. Chico Buarque de Holanda, dizem que Chico Buarque de Holanda consegue se expressar como mulher. Eu acho impossível, tá? Mas você consegue fazer uma poesia que não seja brotando do universo feminino? Não. Já tentou? Não, e também não quero, sabe? Eu acho que é isso, eu falo das minhas coisas, não tem como eu falar de outras coisas que não sejam as coisas que me atravessam enquanto mulher, né? Mas eu acredito também que enquanto um romancista, eu acho que você criar, se eu quiser escrever um romance, né, na prosa, criar um personagem que dentro desse livro tenha personagens negros, personagens que talvez de realidades muito diferentes da minha, eu acho que é importante, se eu puder pesquisar, entrevistar essas pessoas, conversar, fazer um trabalho jornalístico mesmo de pesquisa, eu acredito que sim, que eu posso trazer esses personagens para dentro como personagens. Agora, como eu falar por eles, eu fazer essa voz, eu falar como se fosse uma pessoa negra, jamais. Eu não vivi, não sou negra, não sei como é viver o dia a dia, a rotina, o que dói, o que dá prazer, tudo isso eu não sei viver, porque eu não sou uma pessoa negra. Certo. Mas eu acredito que, enquanto romancista, sim, possa criar personagens ali dentro a partir de uma pesquisa, de um interesse mesmo de se aprofundar, de entrevistar, de fazer esse trabalho como se fosse um jornalista mesmo, assim. Eu observei nos seus poemas que você tem muito daquela poesia jovem que foi feita no Brasil na virada dos anos 1960 para 70. Claro que, obviamente, quando eu estou falando só que existe, que me lembrou, né? Mas você me parece descartar elementos fundamentais da poesia, como a rima e, portanto, a musicalidade, mas o ritmo você mantém. Isso é intencional? Ou é uma coisa natural? Não, assim, é intencional no sentido de... Meus poemas passam muito pela edição.
Eu escrevo, reescrevo, vou editando, vou trocando palavras. E essa coisa do ritmo, de falar em voz alta, é muito importante para mim. E às vezes de ir cortando para... Porque às vezes eu falo em voz alta e tá agarrando alguma coisa, não tá fluindo. Ainda mais por eu ter vindo muito de sarau, de gostar muito de participar de sarau. Muitos desses poemas nasceram assim em saraus. E aí isso para a sonoridade é muito importante. Eu gosto muito de música também. Então eu acho que vem natural no sentido de falar em voz alta e ouvir e ir editando, mas eles não chegam prontos, né? Eu gosto muito de editar, de reescrever, tanto que meus poemas são muito curtos por conta desse meu processo de estar sempre reescrevendo, cortando, enxugando, até eu achar que é só aqueles 3 versos e aí agora está pronto. Você tinha, né? Fiquei sabendo hoje, por você mesma, que você não tem mais um programa que eu achava ótimo, chamado Livros por Lívia, em que você apresentava poemas, autores, falava. Era um programa muito saudável e, para quem queria ter uma iniciação na literatura do Espírito Santo, por exemplo, você fazia um belo trabalho. Você falou para mim que você acabou e agora você está com um programa chamado Zona Literária. O que vinha a ser esse trabalho itinerante? Na verdade, assim, eu não acho que... E por que acabou o Livro por Lívia? Eu não acho que tenha acabado. Na verdade, eu acho que ele foi se transformando, né? O Livros por Lívia nasceu, acho que em 2013, na época eu trabalhava com jornalismo cultural, né? Fui editora do Caderno de Cultura do Século Diário. Você fez uma entrevista comigo quando saiu Todas Elas Agora, em 2013. No Século Diário, eu era editora. Então, foi muito tempo do jornalista, então eu estava vivendo muito esse universo. Tinha acabado de me formar. E aí, o blog, que era a plataforma mais usada, assim, na época, né? Era onde eu colocava as minhas resenhas mais aprofundadas, os meus comentários, assim, dos livros que eu lia e principalmente da literatura produzida aqui no Espírito Santo, que era o momento que eu estava entrando mais em contato, né? Apesar de eu já ter participado do Cronop também durante a universidade. Sim. Então, com o Erli, né? Com o Erli, que era o orientador. Eu fiz o número 0 do Cronop. Então, ali eu já estava me experimentando no jornalismo cultural, aí fiz o meu próprio blog, que era o Livros por Lívia, e ali eu fazia as resenhas. Mas aí a internet foi mudando muito, né? Então, aí depois eu fui para o YouTube, fiz um canal no YouTube que eu fazia as resenhas escritas, aí depois ia para o vídeo falar. E aí também o canal no YouTube, ele tem uma certa produção, né? De gravar, de edição, de cenário, de ter luz, né? A gente está aqui com várias câmeras e o canal no YouTube evoluiu para ser hoje o que é a TV, né? Então, as pessoas é uma mega produção. Você vê, tem canais no YouTube que tá com a mesma produção aqui, sabe? Com equipamentos muito bons. E aí, às vezes, eu não consegui ir me atualizando e ter esse tempo dessa produção para fazer os vídeos no YouTube. Então, eu acabei indo mais para o Instagram. Então, no meu perfil pessoal, eu continuo dando as dicas, continuo fazendo as resenhas, continuo fazendo postagens, assim, sobre a literatura produzida aqui no Espírito Santo, mas de uma forma mais pessoal ali, no dia a dia, nas postagens ali da rede social, do Instagram. Mas aí eu acabei saindo um pouco da internet também, né? Pro Zona Literária, que é um evento que a gente realiza desde 2021, foi a primeira edição na biblioteca. Gente, quem? É que, na verdade, ele é bem coletivo. Eu faço ele com outros escritores, né? Com o Heitor Righetti, que é realizador audiovisual, que é meu companheiro também. Com a Ingrid Carrafa, que é escritora, o João Chagas também, a Aline Dias também está sempre junto com a gente nos projetos. A Aline esteve aqui, inclusive. Também, Joane Vailan, nossa, é um grande grupo, o pessoal do Poesia Inútil também, sempre um grande parceiro. Então, ele é um projeto coletivo, e aí eu coloquei esse nome, que é o Zona Literária, e a gente já realizou algumas edições na Biblioteca Municipal de Vitória e na Telema, aqui no centro de Vitória. E é um evento que combina, assim, sarau, bate-papo, lançamento de livro, a gente também faz o lançamento de um zine com os escritores que participam de cada edição, a gente lança um zine também. E aí agora ele se transforma mais uma vez e virou um cineclube, que é o Cinezona, que também é itinerante, né? A gente tem realizado aí algumas edições aqui no centro de Vitória, já fomos para Cariacica, Serra, Conceição da Barra, Vila Velha, e a gente vai exibindo filmes baseados em livros para ficar discutindo aí também. A curadoria encontros sua? A curadoria é... Sua ou é do grupo? É coletiva, sim. A gente está sempre antenado, tentando descobrir e sempre muito privilegiando a produção aqui. Tanto seja se o filme é feito por um capixaba ou se é baseado num livro de um capixaba. Mas a gente também Maravilha. Parabéns, cara. Parabéns por isso. Isso aí é um belo trabalho. Belo trabalho. Quando você fala em sarau, a minha ideia de sarau é uma ideia poética. Você não se aventurou na prosa. Embora você tenha textos aqui que têm o formato da prosa, mas eles são altamente poéticos.
Você pensa em trabalhar com prosa? Sim, inclusive o meu próximo livro que eu estou ali trabalhando e que eu não consegui ainda lançar é justamente porque eu estou me experimentando em contos. Mas eu acabo esbarrando nesse meu processo de edição e alguns contos viraram poemas, alguns contos têm só o começo, outros têm só o final, a criação de personagens também está sendo um desafio, mas eu estou tentando entrar nesse universo aí. É porque há uma coisa que eu me lembro que nos anos 80 a gente conversava muito, com Bernadette, com Flávio Sarlo, a gente sentava para conversar, Sebastião Lírio, que o poeta, ele vê o mundo de forma fragmentada. E ele consegue pegar aquela fragmentação e jogar para o texto. O contista e o romancista veem o mundo de forma linear. É só conversar com você que você tem a linearidade. Você não é fragmento. Mas você se dedicou a fazer uma literatura fragmentada. Essa propensão pela poesia é por quê? De onde vem isso? Nossa, é difícil, mas eu acho que eu acabo me dividindo um pouco em duas. Eu acho que esse meu lado jornalista, que é o mais linear, que acaba aflorando mais. E aí eu acho que quando eu fui começar a escrever minhas coisas, acho que eu iria me distanciar um pouco disso, de que era do jornalismo, da objetividade, desse texto mais duro, do dia a dia, da notícia. E aí eu acho que eu fui me afastando disso. Quando eu virava essa chavinha da literatura, vinha um outro lado meu, assim, que é esse lado mais fragmentado mesmo, de ver as coisas como imagem, às vezes, só tentar transpor uma imagem em palavras e pensar isso também. Meus poemas também, às vezes, ele está num cantinho só da página, está no meio, palavras assim mais espaçadas, pensar também. Eu queria te perguntar isso. Essa disposição espacial que você fez no texto, eu não consegui compreender. Eu não vi um padrão aqui. Eu não. Né? E há um poema aqui que você fala o seguinte: só queria um sentido que me fizesse chegar bem ao fim do dia, para me equilibrar nessa corda bamba e não ter inveja daqueles que estão no chão. Há uma certa melancolia nos seus poemas, certo? Mas essa melancolia é por ser mulher, porque é uma condição muito complicada no Brasil, somente nesse Brasil dos últimos 5 anos, sim. Né? Mas essa melancolia, ela é intencional? Trabalhar com ela é uma ferramenta para você? Eu acho que é um pouco dos dois. Acho que é um pouco também, talvez, de ser mulher, mas acho que é muito também pelo momento que eu estava passando na escrita do livro, talvez um pouco da minha personalidade também, independente de outras questões. E é intencional porque a minha literatura, eu tenho muito esse trabalho, né, da edição, da reescrita, de repensar muito. Então, de alguma forma, é intencional porque não são poemas que eu escrevo e pronto, acabou. Eles nascem como se fossem uma coisa, como se fosse um desabafo, né? Não é assim também. A minha literatura, eu gosto muito de trabalhar a palavra, de encontrar as palavras que encaixam ali, que vão trazer os sentidos que eu quero, os sons que eu quero. Então, ele não é uma questão tão espontânea, não é um desabafo ou uma questão de terapia. A minha literatura é um trabalho mesmo, né? Eu trabalho muito para chegar assim nos poemas. Mas eu acho que tem mais a ver com essa questão do que eu estava passando, assim, né, nisso. Esse poema mesmo, assim, eu acho que ele fala mais, assim, de uma coisa desse esmagamento do dia a dia que homens e mulheres têm, né? Dessa coisa da rotina, às vezes, ser muito pesada e de você se sentir preso ali em algum lugar, de pressões, de trabalho, de outras pessoas e tal, e não conseguir, assim, ser você mesmo, assim, sempre tem que estar preso ali, né, a que a sociedade impõe. E eu acho que isso é um sentimento de homens e mulheres no que a gente vive hoje, né? Mas existe um ponto que eu acho um ponto polêmico realmente, não só para você, mas para qualquer poeta que encare a poesia como um trabalho. Uma vez chegaram para João Cabral de Melo Neto, que era um grande poeta cerebral, e perguntaram para ele se aquilo ali era inspiração. Ele disse que não, que ele escrevia, ele sentava e escrevia, independentemente de pensar ou não num assunto, ou independentemente de aquilo ter tocado o coração dele ou não. Quando você escreve seus poemas, ele vem de algum lugar, né?
E ele vem, evidentemente, sem nenhum tipo de rédea. E você que vai colocar essas rédeas depois. A partir do momento que você começa a trocar palavras e começa a ajustar o poema do jeito que você quer, ele não te parece menos emotivo e menos verdadeiro? Não me parece. Eu acho que faz parte do trabalho artístico. Eu acho que isso não deixa o trabalho artístico menos verdadeiro ou menos emotivo. Eu acho que faz parte de qualquer trabalho artístico. Um músico, quando vai escrever, ele precisa ter domínio ali do instrumento dele, estudar muito e fazer a música de acordo ali com algumas regras que tem que seguir. O artista plástico também, o cineasta também, quando ele vai filmar, sabe? Tudo passa de um trabalho, assim. E eu acredito que não deixa. Eu acho que é só... faz parte do trabalho, da literatura, eu concordo do com artista. Eu concordo. O trabalho do artista é esse. O artista não é somente expressar, mas também... De traduzir também, de botar até todo o pensamento do livro, né, enquanto objeto, pensar na capa, uma capa que realmente vai chamar atenção, um nome que vai passar aquela ideia, sabe? Acho que todo esse trabalho faz parte, assim, né? Tanto que eu acho que é muito diferente você escrever e você escrever um livro, né? Quando você vai pensar no livro, você vai pensar um conceito, uma capa, uma equipe, não é você sozinho. Então já vira um trabalho coletivo, é meu nome que está na capa, né? Os nossos nomes aparecem na capa, mas tem tanta gente envolvida na cadeia de trabalho, né, do livro, que ele vira realmente esse produto artístico. E a gente precisa pensar muito bem no que a gente vai botar ali, né? Vem um novo livro de contos? Ele vem esse ano ainda? Não. Não, Você demora, o seu processo de criação, ele é lento? Ele é. Eu estou escrevendo esse livro, acho que desde 2015, assim, né? Porque ele tem 2 edições, né? Tem o Carne Viva, que é a que eu tenho, e eu ganhei esse aqui hoje. Para quem está nos vendo, é uma outra capa com um poema no final, que não está no original, né? Um poema, deixa eu ver aqui, um poema cujo título é Memória da Pele. Eu estou lendo pela primeira vez. Andar por todas essas ruas não me preparou para o cansaço de me perder e me reencontrar. Estou voltando aos poucos, mas ainda é tudo muito frágil, como se a camada que tivesse se formado por cima da carne viva ainda não fosse tão grossa. Ainda dói quando encostam. Claro que eu só li um trecho, que também é melancólico, que também me parece que uma marca da sua poesia é isso, né? Não, é interessante que eu acho que vem muito do seu lugar também como leitor, porque eu já ouvi muitas coisas diferentes, assim, das pessoas que vêm lendo o meu livro, entendeu? Já ouvi de melancólico, já ouvi que ele é muito violento, ou que ele é muito triste também. Já ouvi outras pessoas falando que ele tem uma coisa do erótico também. Sim, é um ponto de abordagem. Então, eu acho muito legal. O legal erotismo existe, né? Eu escuto muitas coisas diferentes e eu adoro escutar, assim, coisas diferentes, assim. Claro. Mas eu não sei se talvez é a maior marca da melancolia, mas eu... É uma marca forte. Eu gosto, né? Mas a ideia do erotismo também é muito forte. Porque, primeiro que é muito elegante, né? A maneira como você trabalha o erotismo. Eu me lembro que quem esteve aqui foi a Anaximandra Amorim, que escreveu um livro altamente erótico. E a ideia do erotismo, ela é uma ideia que, dependendo do talento do poeta, ela pode não ser tão elegante. Não estou falando em coisas de pornografia, não. Eu não tenho nada contra pornografia. Mas estou falando da elegância, não na terminologia, mas em como abordar o tema, né? Você faz isso muito bem. E é bem difícil. Não é uma coisa fácil. Não em poesia. Não em poesia. Lívia, olha, que papo ótimo, cara. Que papo bom. Muito obrigado. Eu gostaria que você escolhesse um poema para ler. Nós temos ainda um pouquinho de tempo. Ai, que bom. Escolha um poema seu que você queira ler e leia pra gente. E outra coisa, quem quiser adquirir seu livro, como é que ele faz? Pode falar comigo nas redes sociais, @liviacor, com um underline embaixo. E também no meu perfil do meu projeto, né? @na Zona Literária, que a gente também está sempre produzindo evento, então segue lá para saber qual é o próximo evento que a gente vai realizar. Maravilha. Escolhe um poema aí e lê pra gente. Vamos nesse aqui, então, para acho que pegar o gancho aqui do nosso da última pergunta. Sua língua vai cortar lentamente cada parte minha. O fogo que lambe tudo vai encharcar o vão entre nós. Vamos misturar suor, saliva, gozo, até virar chuva. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado por você ter Muito participado. Obrigada também. Valeu, querida. E eu posso convidar você outras vezes? Pode, claro. Ótimo. Muito Maravilha. obrigada. Obrigado, gente.
Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo com a Lívia. Eu gostei muito. Lívia está convidada já para voltar aqui. Então, até a próxima edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.